Pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael da Silva, historiador, e hoje é dia 29 de maio de 2018, 10º dia da greve dos caminhoneiros, e percebam que eu estou andando de bicicleta aqui no município de Peruíbe. Não tem abastecimento de combustível, são pouquíssimos carros circulando, e aí eu preciso chegar até o município de Praia Grande e vou aproveitar para contar uma história bem legal e que pouca gente sabe e que tem a ver com a internet que você usa. Essa é a história das linhas de telégrafo do século XIX que buscavam interligar o imperador no Rio de Janeiro, Dom Pedro II, com um front de batalha na Guerra do Paraguai e cortou todo o litoral sul para chegar até o campo de batalha. Então são 76 quilômetros cortando o município de Peruíbe pela Avenida Padre Anchieta, Itanhaém, Mongaguá pela Avenida São Paulo, chegando finalmente na Avenida Presidente Kennedy, em Praia Grande. Se vocês observarem os mapas ou as imagens de satélite, vocês vão perceber que essas cidades do litoral sul do estado de São Paulo são cortadas por uma longa linha que se transformou nessas avenidas, pois justamente era o caminho por onde passavam as linhas de telégrafo. Por isso que a gente vai encontrar uma grande linha reta, por exemplo, em Peruíbe, que é a Avenida Padre Anchieta, e vamos encontrar também a Avenida Presidente Kennedy, em Praia Grande, que era a antiga linha do telégrafo. Então vamos nessa que tem bastante chão ainda pela frente. É isso aí, vamos nessa! Eu não tenho autorização para entrar, por isso que eu vou precisar dar a volta pela praia. Fiz uma curva, passei pelas ruínas do Abaré Bebê e agora em direção à praia. Acredito que eu vou sofrer um pouco, porque eu estou usando pneu fino, mas é o jeito, né? Não tem nem como tentar pedalar aqui com esse pneu. Vou buscar a terra dura para continuar minha viagem com o pneu fino. Esse aqui é o caminho do Passos dos Jesuítas, que eu já fiz bem lá no começo do canal. Vocês podem conferir aqui no card. E são 6 quilômetros de praia, tá? Mas é muito bonito aqui, porque são praias preservadas. Ainda são poucos pontos do litoral do Brasil que você ainda encontra o jundu, porque o jundu é uma mata em extinção por conta da expansão urbana para a praia, né? Uma pena, porque os jundus eles exercem um papel muito importante na questão da erosão e dos maremotos, né? Quando o mar tem ressaca, eles impediam que a ressaca chegasse até a costa. Vide os estragos que acontecem na cidade de Santos, por exemplo, no mês de março, de abril, com as águas de março. Mas e beleza, então agora eu tenho 6 quilômetros pela frente de praia. Depois a gente volta para o município de Itanhaém. Infelizmente eu não posso passar por dentro da aldeia indígena. Show, né? Apesar de tudo, vale muito a pena. Olha que lugar legal para se pedalar. A gente vive tempos difíceis, tempo de greve, tempo de criminalidade. É uma pena, porque inibe que as pessoas pratiquem essas atividades e possam contemplar essas paisagens. Chega até a ser poético. Sensacional, hein? Olha só. É isso aí, 6 quilômetros dessa paisagem agora, vamos nessa!
Essa é a divisão entre a aldeia indígena e o bairro Gaivota, já no município de Itanhaém. Bom, então agora eu tô pedalando aqui no bairro de Gaivota, Itanhaém. Talvez eu já tenha até passado o bairro do Gaivota e seguindo pela praia de Itanhaém. E eu me lembro que a primeira vez que eu vim aqui, isso em 2003, 2004, alguma coisa assim, de bike, nem existia isso aqui. Era direto pé na areia, acho que tinha um jardinzinho só. E aí você tinha que desviar pela rodovia, era o único jeito de ir de bike. Ou ia direto pela praia, né? Não pensei nisso também. Mas, além de ser uma viagem no tempo, pra mim é um passeio muito gostoso de fazer pela praia de Itanhaém. Veja bem, agora que nós estamos fora da temporada, é muito comum essa paisagem aqui no litoral. Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Bertioga, todas as casas estão fechadas, né? E o que aconteceu com a população que vivia aqui, que é a população caiçara? Diferentemente do que o senso comum acredita, caiçara é quem está na praia, não é verdade. A população caiçara, ela se caracterizava por aquela população presente no litoral do Paraná até o Espírito Santo. E até o início do século XX, essas populações tinham a sua terra e viviam dela. Só que o valor que essa terra tinha não era um valor de mercado, era um valor de produção. E não havia uma demarcação muito bem clara dessas terras. Tá? E aí vem a Lei de Terras de 1850, e a Lei de Terras garantia a posse de quem desenvolvesse algum tipo de cultura. E não levava em consideração, pelo artigo 6º dessa lei, a cultura de subsistência, como por exemplo a mandioca, que era o que predominava aqui. Começou aí a essas pessoas a perderem as suas terras. O segundo baque vem com a especulação imobiliária, e quem ainda tinha alguma terra conseguiu registrar elas, foi vendendo a preços irrisórios. E aí vem a especulação imobiliária e começa a comprar essas terras. Foi o caso da cidade Oceã, vai ser o caso de quase todos os sítios que conseguiram se registrar aqui após a lei de 1850. E aí serão vendidos. Para onde essas pessoas foram? Elas perderam essas terras, elas vão incorporar a mão de obra aí dos centros urbanos, do processo de urbanização de Santos, São Vicente, até mesmo cidades grandes como São Paulo. E nós temos aí então as populações das favelas, a população marginalizada. E você veja que da onde essas pessoas tiravam o seu sustento, hoje são casas de veraneio fechadas. Então a história é muito interessante para compreender o nosso presente, né? Bom, cheguei aqui no final da praia. Do outro lado desse morro já é a Cama de Anchieta. E antes de eu ir para lá tem uma história boa para contar aqui, que é a história do Hans Staden. Nas crônicas de Hans Staden, antes dele ir para Bertioga, ele conta que ele estava vindo do sul das terras do Brasil para São Vicente. Ele ia fazer uma escala em São Vicente, só que o problema é que ele não conhecia São Vicente. Ele contava com o conhecimento de um dos marujos a bordo. E esse marujo, quando chegou aqui nessa região, ele se confundiu. Ele achou que estava entrando na Baía de São Vicente, né, virando ali perto da Ilha Pochá, e realmente aqui parece. Ele contornou, fez a curva em algum lugar desses paredões aqui. Eles viraram errado, acharam que estavam entrando no Porto das Naus, em São Vicente, entraram em Itanhaém, deram de cara com os paredões rochosos e eles naufragaram. E aí eles encontraram a vila de Itanhaém. Quando ficaram sabendo aonde estavam, foram até São Vicente, e de São Vicente Hans Staden vai ser contratado pela coroa portuguesa para tomar conta do Forte São João. Essa é uma boa história que vocês podem acompanhar nas crônicas do Hans Staden.
aproveitar que eu não estou nas linhas de telégrafo para falar delas, né? E o telégrafo ele era ótico. Como assim ótico, né? Era uma torre com 2 braços e de acordo com a sua posição, um outro lugar onde pudesse fazer o avistamento óptico faziam os mesmos movimentos, e assim várias torres eram enfileiradas em pontos altos, uma fazendo vista para a outra, e conforme a torre ia se movimentando, ia transmitindo a comunicação. No Rio de Janeiro começou assim e servia para avisar quando chegavam os navios, né? Aí sim, em 1838, o Morse, por isso que daí o nome código Morse, patenteou o telégrafo elétrico junto com o código, né? O código de sinais longos e sinais curtos. A gente vê nos filmes pi, 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 pi. Então esse barulhinho são os códigos Morses, e é legal que dá para fazer com laser, dá para fazer com luz, dá para fazer com chiado, com interferência, enfim, dá para fazer o código. Você sabendo traduzir o código, dá para fazer ele de diversas formas. E aí no Rio de Janeiro, o início do código das linhas de telégrafo elétrico começou com Eusébio de Queiroz em 1851. A ideia era tentar colocar em prática a lei que acabasse com a escravidão e utilizaria então a comunicação como forma de agilizar os serviços. Não para acabar com a escravidão propriamente dita, mas para provar para a Inglaterra que estava se fazendo alguma coisa em relação à escravidão, porque a gente sabe que a escravidão ainda vai durar bastante tempo. Mas aí então o telégrafo começou lá, e a ideia era expandir o telégrafo por norte, só que aí o Brasil entrou em guerra com o Paraguai, e a guerra com o Paraguai mobiliza o país inteiro em direção ao sul, e por isso então o cabeamento ele começa a se expandir para o sul, passando inclusive pelas cidades do litoral sul. Pouca gente sabe dessa história aqui. Bora que é hora de continuar agora, mais 50 quilômetros pela frente, e nem é muito assim, né? Bom, eu sei que o vídeo de hoje é sobre as linhas de telégrafo e que eu deveria estar indo por dentro, mas a praia está tão agradável que eu vou andar mais um pouco pela praia. Depois eu subo na altura de Mongaguá e pego a Avenida São Paulo. Esse é literalmente o começo da orla de Mongaguá. Aqui já é a Avenida São Paulo e do outro lado a Avenida Sorocabana, que é a avenida da linha do trem. Então as linhas de telégrafo passavam por aqui e iam pela Presidente Kennedy em Praia Grande, para onde eu estou indo agora. Acredito que eu esteja uns 10 quilômetros da Presidente Kennedy, e depois subia pelo litoral norte. Então agora a gente vai entrando na última etapa desse desafio. Faltam cerca de 30 quilômetros para eu chegar até o final de Praia Grande. O sol tem mais 3 horas de luz do dia, então acredito que eu vá conseguir sem problemas. Bom, esse aqui é o rio Mongaguá e deu exatamente 50 quilômetros pedalando desde o ponto que eu comecei a marcar, mais os 6 que eu não marquei, 56 quilômetros. Agora faltam 26. Ó, esse aqui é o Elivelton, ele foi meu aluno no ensino fundamental. Tumultuava, né, Elivelton?
Acabei encontrando ele aqui passando perto da entrada de Praia Grande, da Cidade da Criança. Porque mais pra frente já é a Presidente Kennedy, seguindo as linhas de telégrafo. Dá um salve aí, Elivelton. É isso aí, vamos que vamos. Bom, pessoal, como eu acabei saindo da Avenida Presidente Kennedy e completei o trajeto pela Avenida da Praia, não consegui fazer o fechamento. Mas eu fico imaginando aqui as linhas de telégrafo, nada disso existiam, no máximo sítios. E as linhas de telégrafo cortando toda esta região aqui. Por isso que a Avenida Presidente Kennedy no passado se chamava Avenida do Telégrafo. E era um caminho também. Mas quando não chovia, virava um areião só. E só Jeep 4x4, isso em meados de 1950, 60, aquelas Ural Willys que conseguia passar. Mas essa é uma história aqui da região que corta todo o litoral sul. O caminho saindo de Praia Grande até Peruíbe, o caminho das linhas do telégrafo continuam, que se chama Caminho do Imperador, que vai até Iguape, e de Iguape seguir até o sul, até encontrar o fronte de batalha da Guerra do Paraguai. Eu espero que vocês tenham gostado e em breve a Trilha do Imperador, aí o Caminho do Imperador, a continuação dessa história. Tá aí, a nossa região, a Baixada Santista, o litoral sul, cheia de história que muitas vezes passa despercebido pelo nosso cotidiano. Eu tenho certeza que você nunca mais vai olhar o Google Maps, pelo menos nessas cidades, e vai ver aquela linha reta cortando a cidade de ponta a ponta e não vai mais prestar atenção nela. Tchau, até mais, valeu!